Fala aí, galerinha do nono, beleza com vocês? Vamos dar sequência aqui ao nosso assunto, né? Pois bem, vamos continuar a falar agora do leste europeu, tranquilo? Nós vamos fazer o seguinte nessa aula. Eu vou falar primeiramente da reação que o governo soviético sofreu, tá certo? Por alguns países, tá certo? Durante esse processo de implantação do sistema soviético, né, dessa economia planificada, tranquilo? E depois eu vou falar como ocorreu esse processo de desintegração, tá certo? Como chegou ao fim o processo, desculpa, o processo não, como chegou ao fim como a URSS, ela foi perdendo força com o passar do tempo, beleza? Pois bem, vamos lá. A primeira reação que o governo soviético sofreu ocorreu lá na Hungria, tá certo? No ano de 1956, tá certo? Quando um líder, Irnag, ele se impôs, tá certo? Frente ao sistema soviético, de política, de economia, tá certo? Ou seja, esse líder, ele reuniu um grupo, tá certo? Ele foi um revolucionário que se posicionou contra esse modelo, contra esse sistema soviético, tá certo? Ele foi derrotado pelo Partido Comunista Soviético frente às suas reivindicações, frente às suas batalhas. Ele foi derrotado, certo? E ele reivindicava a questão da democratização, um pouco mais de liberdade, tanto social como econômica, tranquilo? Então, a primeira resistência sofrida pelo governo soviético ocorreu no ano de 1956, lá na Hungria, beleza? Uma outra resistência que ocorreu lá no leste europeu foi em um país que hoje ele nem existe mais, né? Esse país ele foi dividido em dois. Esse país antigamente chamava-se Tchecoslováquia, tá certo? A Tchecoslováquia ela se posicionou contra, tá certo? O modelo comunista, o modelo soviético, de governar os países que estavam inseridos dentro da URSS, tá bom? O líder lá na Tchecoslováquia foi Alexander Dudek. Alexander Dudek foi um líder que reivindicou, tá certo? Que se posicionou contra esse modelo soviético, tranquilo? Essa batalha, esse embate entre Alexander Dudek e o estilo soviético de governar, tá certo? Durou por muito e muito tempo. Ele perdeu o Dudek, ele foi perdendo força, mas em um determinado momento, quando o RSS começou a ficar instável, começou a perder a sua estabilidade, começou a se fragmentar, começou a ficar frágil, esse líder ele conseguiu, juntamente com os rebeldes, né? Rebeldes não, vamos lá, ele conseguiu juntamente com rebeldes, é um termo pesado, ele conseguiu juntamente com a parte da população que ele apoiava, tá certo? Fazer força, fazer frente e assumir de certa forma a liderança do país, tá ok? De forma pacífica, os eslavos que compunham, né, lá a Tchecoslováquia, eles chegaram a um acordo onde esse país foi dividido em dois. Hoje, esse país, a Tchecoslováquia, ela deixou de existir e hoje ela é representada por dois países, por duas nações. Uma, a República Tcheca, e a outra, a Eslováquia. Tá certo? Então, no passado, Tchecoslováquia. Hoje, na atualidade, após uma fragmentação, após uma divisão pacífica e como um acordo de ambos os lados, ficou dividida em República Tcheca e Eslováquia. Beleza? Uma outra região, né, que mostrou resistência frente ao modelo comunista de governar foi a Polônia, tá certo? A Polônia, desde a década de 70, ela sempre se posicionou contra ao modelo soviético de governar, tá certo? Nós podemos observar que nesse processo, essa resistência polonesa aí, nós temos até o Papa, né? O Papa João Paulo II, ele era polonês, tá certo? Ele também foi um dos como é que eu posso colocar aqui? Uma das pessoas que se posicionou contra
ao modelo soviético de governar, de se impor lá na Polônia, tá certo? Tanto que a Polônia hoje é uma das nações que fizeram parte da URSS que se encontra mais adaptada, mais alinhada com o modelo europeu atual, com esse modelo europeu capitalista, certo? Porque ela sempre se posicionou, ela nunca seguiu muito à risca aquilo que a URSS determinava, tá certo? Ela sempre teve uma resistência, sempre foi um pouco rebelde nesse campo. Tranquilo? Pois bem, agora eu vou abordar para vocês a questão do declínio, tá certo? Como a União Soviética ela começou a declinar, tá certo? Nós podemos afirmar o seguinte: a partir do ano de 1985 foi quando a coisa ficou ruim mesmo lá na URSS. Mas antes disso chegar, antes de chegar em 1985, o que fez com que a URSS fosse se fragmentando? Dois pontos: corrida armamentista e corrida espacial. Isso requeriu o quê? Muito dinheiro, muito investimento, muita tecnologia. E os soviéticos tinham naquela época. Só que com o passar do tempo eles não conseguiram repor, eles não conseguiram propor à sua sociedade, propor à sua população as boas condições de vida que eles conseguiram propor no início desse sistema, dessa economia planificada, né? De todo mundo ali igual, sem desigualdade social. A partir desse processo, a partir quando a população começou a observar que eles estavam perdendo aquela qualidade de vida que eles tinham no início, quando eles começaram a ver as sociedades capitalistas se desenvolvendo, prosperando, com riquezas, aí a população começou a se rebelar contra o sistema soviético, tá certo? Então, o que propiciou essa não aceitação da população ao sistema soviético de economia planificada foram as corridas espaciais e as corridas armamentistas, que eles deixavam de dar assistência à população para poder investir nesses campos. Tranquilo? Então aí a população começou a se apresentar insatisfeita com o modelo ali aplicado, com o modelo ali apresentado. Vou falar disso um pouco mais na frente, em outra aula, tá certo? Em outro capítulo, mas com a tentativa de tentar resolver esse problema, criaram-se dois planos: uma reforma política e uma reforma econômica, tá certo? A reforma econômica foi denominada de perestroika, tá certo? E a reforma política foi denominada de glasnost, certo? Com o objetivo de tentar resolver o problema lá na URSS. Mas quando essas tentativas começaram quando elas foram propostas, era meio que já um caminho sem volta. Não tinham mais condições de tentar resolver o problema que estava instaurado, tá certo? Aí o que ocorre? No ano de 1989 cai o Muro de Berlim, tá certo? E no ano de 1991 é decretado o fim da URSS e automaticamente cria-se a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, onde a Rússia ela dá a independência dos países que estavam ali atrelados a ela e a URSS deixa de existir e passa a ser denominada Rússia, tá bom? Então, com essa aula aqui, eu não me aprofundei um pouco mais porque nós vamos ver esse assunto ainda em um outro capítulo, certo? Por isso que eu só dei essa pincelada aqui por cima. Mas em outro momento nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da Rússia, certo? O seu declínio total. Da Rússia não, da URSS. Tranquilo? Então, valeu galera, obrigado pela atenção e até mais.